pessoal, vamos lá então para a nossa aula 9 do regime jurídico dos servidores públicos do município de Xangri-Lá. Hoje a gente vai ver então do artigo 157 até o 163. Vamos lá? O que a gente tem aqui? No capítulo 6 fala do processo disciplinar em geral. A seção 1 desse capítulo 6 vai nos dizer sobre as disposições preliminares. Então vamos falar agora do processo disciplinar, tá? É o chamado PAD, Processo Administrativo Disciplinar, que se faz para apurar faltas que um servidor tenha cometido, tá? Então assim, o 157 ele vai dizer: a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, tá? Vai ter os casos que cabe a sindicância e tem os casos que pode ser o processo administrativo disciplinar direto, ou então pode ser a sindicância e a sindicância pode levar ao processo administrativo disciplinar. Então, a sindicância, ela não necessariamente vai ser obrigatória ser antes do processo administrativo disciplinar, mas existem casos que a gente vai ver daqui a pouco que tu não pode fazer o PAD direto, o processo administrativo disciplinar direto. É necessário fazer uma sindicância antes, tá? Então, a sindicância e o processo administrativo disciplinar são as duas, né? Dessa forma que vai ser então apurada essa falta do servidor, tá? Vamos ver então o que diz no próximo. Fala então, no 1 fala: as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito. Então assim, ó, toda irregularidade, né? Toda irregularidade que é denunciada sobre um determinado servidor, ela não pode ser anônima. Tem que ter a identificação e o endereço de quem está denunciando e tem que ser por escrito. No município isso é feito via protocolo. A pessoa vai lá, faz um protocolo de denúncia se identificando: eu sou Maria da Silva e eu estou denunciando o médico que me atendeu mal no posto de saúde. Ele fez isso, isso, isso e aquilo. Um exemplo, né? Então, por escrito, nome e endereço vai ter que ter todos os dados dessa pessoa que está denunciando. Quando o fato narrado de modo evidente não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Claro, se ela falou: ele olhou feio pra mim, eu vim aqui denunciar porque ele olhou feio pra mim. Olhar feio não necessariamente vai ser uma falta disciplinar, né? De certo ele não estava num bom dia e olhou feio pra ela, ela achou: não, vou denunciar. Não, não é assim. Tem que ver se aquilo que a pessoa cometeu é realmente uma infração disciplinar ou até um ilícito penal. Mas se não for, é arquivado. Então o processo direto, né, essa denúncia vai ser arquivada direto por falta de objeto, né? Então nem perde tempo fazendo a investigação, tá? O 158 vai falar que o quê? As irregularidades e faltas funcionais serão apuradas por meio de... De que forma vai ser apurado isso então? Pode ser sindicância, quando não houver dados suficientes para sua determinação ou para apontar o servidor faltoso. Às vezes se conhece o cara, tu sabe quem foi que supostamente fez alguma coisa, mas só que tu não tem ainda dados suficientes para determinar, né, se aquela pessoa realmente fez aquilo que está sendo dito. Ou quando se sabe o que aconteceu, mas não sabe quem fez. Então, quando não tiver dados suficientes, vai ser aberto sindicância, não o processo administrativo disciplinar direto, tá? Sindicância, então, quando não houver dados suficientes para sua determinação, né, ou para apontar o servidor faltoso, tá? Certo? Então, nesse caso, vai a sindicância primeiro. Vamos lá. O 2, processo administrativo disciplinar, quando a gravidade da ação ou omissão torne o servidor passível de demissão, cassação de aposentadoria ou da disponibilidade. Quando for casos passível de advertência ou de suspensão, pode ser via sindicância, pode ser meio de sindicância, porque a sindicância, daqui a pouco a gente vai ver que a sindicância não resulta em demissão. Se for um caso de demissão, vai para o processo administrativo disciplinar. Mesmo que ele tenha começado como sindicância, mas se o resultado da sindicância foi que, olha,
Isso aí é um pouco, o buraco é um pouco mais embaixo, isso aí é uma situação um pouco mais complicada. Então, nesse caso, nós encerramos essa sindicância dizendo que vai ser necessário abrir um processo administrativo disciplinar contra esse servidor, porque a falta dele é mais grave do que uma sindicância pode resolver. Certo? Então, vamos lá. Seção 2 fala da suspensão preventiva. Suspensão preventiva. O artigo 159 fala: a autoridade competente poderá determinar a suspensão preventiva do servidor até 60 dias, prorrogáveis por mais 30, se fundamentavelmente houver necessidade de seu afastamento para apuração de falta a ele imputada. Isso aqui é a famosa obstrução, né? Se o fato do servidor estar em serviço vai prejudicar as investigações, de repente ele vai estar lá em serviço, ele vai deletar arquivos de computador, ele vai sumir com processos, sumir com pastas, tudo que incriminaria ele. Então ele pode então ser suspenso das atividades para que seja investigado. Aí ele não vai ter acesso a nada, nem a pessoas, nem a objetos que possam vir a inocentar ele, caso isso desapareça ou caso isso se modifique. Então é muito interessante isso aqui, a gente, essa suspensão preventiva, para poder investigar o cara com mais tranquilidade. E notem que esse artigo 159 ele tem números, tá? Então ele vai ser suspenso por 60 dias, prorrogável mais 30. E eles adoram colocar questões com números na tua prova, porque números é justamente... Sabe aquela história que a gente... Uma grande parte das pessoas odeia matemática, porque as pessoas não gostam muito de números, elas preferem palavras, letras em geral, né? As pessoas preferem palavras, letras, coisas entendíveis com mais facilidade. E quando eles veem esse ponto fraco da maioria, né, que é os números, eles gostam de colocar questões que têm números na prova. Então coloca aqui, ó, suspensão preventiva do servidor até 60 dias, prorrogável por mais 30, tá? Sem galho. Vamos lá. 160. O servidor terá direito. O que ele terá direito? 1. A remuneração e a contagem do tempo de serviço relativo ao período de suspensão preventiva, quando do processo não resultar punição ou esta se limitar apenas de advertência, tá? Então, ele vai ter remunerado e contado o tempo de serviço nesse tempo de suspensão, se não resultar punição ou se for somente advertência. Porque não é justo, né? O cara tá lá suspenso, né? Suspenso preventivamente em casa e daqui a pouco foi ver que ele é inocente. Ou então que o que ele tinha cometido não era uma coisa para demissão, nem para suspensão, nem nada. Seria uma coisa só para uma advertência. Então esse cara não vai perder o dinheiro dele por causa disso, né? O 2 fala a remuneração e a contagem de tempo de serviço correspondente ao período de afastamento excedente ao prazo de suspensão efetivamente aplicado. Então, da mesma forma, né, ele vai ter a remuneração e a contagem do tempo de serviço correspondente ao período de afastamento excedente ao prazo de suspensão efetivamente aplicada. Também ele vai estar recebendo isso, tá? O seção 3 vai falar da sindicância. Vamos falar o que é a sindicância agora, então vamos lá. 161. A sindicância será cometida a servidor, podendo este ser dispensado de suas atribuições normais até a apresentação do relatório, tá? O servidor vai, então, né, ele vai se dedicar a apurar esses dados, né, a apurar essas provas e tudo, para ver se foi o cara mesmo que cometeu ou se realmente aconteceu aquilo que dizem que ele fez, né? E ele pode então ser dispensado, não está dizendo que deve, né? Mas pode ser dispensado de suas atribuições normais até a apresentação do relatório. Então ele pode, se ele é um técnico contábil e ele está fazendo a sindicância de um servidor, né, para verificar e tal, se houve aquele ilícito realmente, ou se o ilícito cometido foi por aquele servidor, né, ele pode então se afastar das suas atribuições de técnico contábil para se dedicar a isso, tá? O parágrafo único diz então: a critério da autoridade competente, considerando o fato de ser apurado, a função sindicante poderá ser atribuída a uma comissão de servidores até o máximo de 3. Dá até mais credibilidade do que apenas um apurando, né? Então vamos supor, hoje no município existe alguma comissão de sindicância formada por 3 servidores, né? E assim, eles apuram então essas questões aí. Tudo que for de ou advertência ou suspensão,
eles vão estar fazendo esse processo de sindicância, né? Ou quando faltarem dados suficientes para um processo administrativo disciplinar. Aí pode ser que eles vão encaminhar isso para a PAD. Eles podem encaminhar isso para que seja feito então um processo administrativo disciplinar também. Então, a princípio, essa comissão de sindicância, então, de 3 servidores, né? Poderia ser um só, a legislação até permitiria que fosse um só, ou 2 ou 3, né? Mas até o máximo de 3 pode ser então atribuída essa função de fazer a sindicância, tá certo? A próxima. 162. O sindicante ou a comissão efetuará de forma sumária, né, as diligências necessárias ao esclarecimento da ocorrência e a indicação do responsável, apresentando no máximo de 10 dias úteis relatório a respeito. Então eles vão fazer essa sindicância e vão ter no máximo de 10 dias úteis, guarda que isso aqui é número, tá? No máximo de 10 dias úteis, um relatório a respeito então daquilo que foi visto, que foi descoberto através daquela sindicância, tá? Fala que preliminarmente deverá ser ouvido o autor da representação, que é quem denunciou, né? E o servidor implicado, se houver. No caso, o servidor implicado naquela que está sendo acusado ali, né? Se houver, ok? Vai ter que ser também ouvido. Então, eles vão ouvir preliminarmente tanto o acusado quanto o acusador, tá? Reunidos os elementos apurados, o sindicante, ou comissão sindicante, no caso, né, traduzirá no relatório suas conclusões, indicando o possível culpado, qual a irregularidade ou transgressão e o seu enquadramento nas disposições estatutárias. Então, eles vão fundamentar, eles vão pegar quem fez, se fez e tudo mais, possível culpado, vai pegar, vai dizer o que provavelmente ele cometeu, e o seu enquadramento nas disposições estatutárias seria em qual artigo que ele feriu, qual foi o inciso que caiu aquela punição dele, qual foi a falta funcional que ele cometeu. E aí vai fundamentar, vai lá na lei dizendo conforme o artigo tal, o inciso tal. Eles vão fundamentar então isso que é o enquadramento nas disposições estatutárias. É ir lá na lei e ver o que ele fez de errado, certo? 163 fala: a autoridade de posse do relatório, acompanhado dos elementos que instruíram o processo, decidirá no prazo de 5 dias úteis. Prazo de 5 dias úteis, o que eles vão decidir? Pela aplicação de penalidade de advertência ou suspensão. Tá vendo que a sindicância não pode resultar em demissão, tá? Então, pegando o relatório da sindicância, a autoridade vai ter 5 dias úteis para decidir pela aplicação da penalidade de advertência ou suspensão, pela instauração de processo administrativo disciplinar, que daí nos casos onde pode ser passível de demissão vai abrir o PAD, tá? Ou arquivamento do processo, que aí no caso é ou negando a existência do fato, ou inocentando aquele servidor que está sendo acusado. Tá certo? Então, pode ser essas três coisas aqui. Advertência ou suspensão, instauração de PAD ou arquivamento do processo. Tá? Entendendo a autoridade competente que os fatos não estão devidamente elucidados, inclusive na indicação do possível culpado, devolverá o processo ao sindicante ou comissão para ulteriores diligências em prazo certo, não superior a 5 dias úteis. Então, se não está devidamente elucidado, vai devolver para a sindicância, para a comissão sindicante ou para o servidor, né, que é o sindicante, para que sejam buscadas novas provas, ou para que seja, né, a autoridade pode entender que aquela conclusão que a comissão sindicante chegou não é o suficiente ainda, né? Então ele pode vir a pedir que seja novamente, né, fazer novas diligências, não mais do que 5 dias úteis, para que eles possam então esclarecer aquilo de melhor forma. O 2 fala então que de posse do novo relatório e elementos complementares, a autoridade decidirá no prazo e nos termos deste artigo. Então, no mesmo 5 dias úteis, a autoridade vai decidir. Então, nos prazos, nos termos desse artigo, que é os 5 dias úteis, né? De posse do novo relatório e elementos complementares, a autoridade decidirá no prazo e nos termos desse artigo. Então, tendo esse novo relatório, a autoridade vai ter que decidir. Pode mandar de novo? Pode mandar para uma terceira vez? Não está previsto na lei. Então,
Chegou para a autoridade competente, eles podem dizer que não está bem completo, mandar de volta. Aí, quando chegar de novo o relatório, até 5 dias úteis depois, aí a autoridade vai ter que decidir o que fazer. Se não tiver as coisas suficientes, vai ter que arquivar o processo. E se tiver, vai tomar a atitude que for cabível, tá certo? E era isso, né? Agora nós vamos ver os exercícios de fixação, para ver se a nossa aula de hoje foi produtiva e se tu acertaria questões dessa natureza na prova, tá certo? Vamos lá. A questão número 1 vai nos dizer: a autoridade competente poderá determinar a suspensão preventiva do servidor até quantos dias que a gente falou? 60 dias, prorrogáveis por mais 30, se fundamentadamente houver necessidade de seu afastamento para apuração de falta a ele imputada. 60-30. Resposta, letra E. 60-30. Tá certo? Tranquilo, né? Vamos para a próxima. 2. Da sindicância podem resultar as seguintes penas. Letra A. Advertência, sim. Suspensão, sim. Instauração de processo administrativo disciplinar, sim. Arquivamento do processo, sim. Vai ser a letra A nossa resposta correta. A B, por que a B não está correta? Advertência, sim. Suspensão, sim. Arquivamento do processo, sim. Faltou o quê? Instauração de processo administrativo disciplinar. Então a A está mais completa, né? A C. Advertência, instauração de processo administrativo disciplinar ou arquivamento do processo. Faltou o quê? Suspensão. Então a letra A está mais completa. D. Advertência, suspensão ou demissão. Demissão não, gente. Demissão é só no PAD, só no processo administrativo disciplinar. Então esquece, letra D está errada. A letra E, ficou um A aqui, pessoal. Só risca isso aqui porque ficou um A aqui que não tem nada a ver. Advertência, suspensão, demissão não, arquivamento do processo sim. Então, aqui faltou o processo administrativo disciplinar e colocaram demissão que não tem nada a ver. Então, a resposta correta é realmente letra A. E a próxima? 3. Entendendo a autoridade competente que os fatos não estão devidamente elucidados, inclusive na indicação do possível culpado, devolverá o processo ao sindicante ou comissão para ulteriores diligência, em prazo certo, não superior a... Quanto que a gente viu? 5 dias. Vai ser, então, a nossa resposta, letra E. Isso aí. E era isso. Terminou essa nossa aula. Essa aqui foi, então, a aula número 9, né? A aula 9 do regime jurídico. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.